Animais Invertebrados 1. Olá, tudo bem? Como é que você está? Nossa aula será sobre Animais Invertebrados 1, onde iremos abordar características gerais dos animais e também falaremos dos animais poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Você já deve ter ouvido falar em histórias de que uma água-viva queimou alguém. Agora eu te pergunto, por que a água-viva queima alguém se ela é feita de água? E o personagem Jeca Tatu, criado pelo Monteiro Lobato, aquele mesmo que criou também a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele era preguiçoso ou ele era uma pessoa doente? E o tubarão, que é um animal vertebrado, que tem esqueleto, mas o esqueleto dele não é de osso. Então, estas e outras perguntas nós iremos esclarecer durante toda a aula de Animais Invertebrados 1. Vamos iniciar então pelas características dos animais. Primeira coisa, temos que aprender a classificar um animal. E um animal pertence a um reino, o reino animal. Segunda coisa é saber o que é um animal. Então eu vou te perguntar, o que é um animal? Eu vou te responder. Um animal é um organismo que tem características muito específicas e bem definidas, tais como serem pluricelulares, se alimentarem por ingestão, serem sensíveis, enfim, uma série de características que quando você estiver diante de um organismo, você vai ter certeza que está diante de um animal, assim como a gente pode caracterizar um vegetal ou um fungo, etc. Tranquilo? Agora vamos estudar cada uma dessas características. Uma das principais é que todos os animais são pluricelulares, sejam eles macroscópicos ou microscópicos. Não esqueça, não existem animais unicelulares. Tranquilo? Outra característica importante é que os animais todos se alimentam por ingestão. A comida tem que estar ali, o animal tem que ir lá, tem que buscar a comida, de qualquer jeito, seja predador, seja filtrador, mas ele tem que buscar a comida na natureza. Diferente das plantas, né, que realizam a fotossíntese. Por isso os animais são chamados de heterótrofos, aqueles que conseguem o alimento na natureza. Outra característica sensacional é a capacidade de sensibilidade e o sistema nervoso presente nos animais. Quando a gente leva um beliscão, dói. Então a dor é uma sensação. Todos os animais sentem, de certa forma, um pouquinho de dor ou muita dor. Isso tudo é possível porque existem os órgãos sensoriais, como a visão, a audição, paladar e outros. Isso tudo é coordenado por um sistema nervoso, gânglios, cérebro e por aí vai, tá? Uma outra característica interessante de analisar é que os animais se locomovem, eles se deslocam. E todos os animais que se deslocam, que se locomovem, são chamados de vida livre. Mas atenção, nem todos têm vida livre. Alguns são presos, são fixos, e eles são chamados de sésseis. Exemplo, os corais. Outra característica é que os animais podem ser de dois tipos, vertebrados e invertebrados. Você, que animal que você é? Você é um animal. Você é um animal vertebrado, assim como eu. Nós temos a nossa coluna vertebral, que pode ser de osso, pode ser de cartilagem. Já os animais invertebrados, eles não têm uma estrutura óssea nem cartilaginosa, eles não têm coluna vertebral. Eles têm uma casca, geralmente, que envolve o corpo, ou não tem nada. Exemplo de quem tem uma casca, um inseto. Exemplo de quem não tem nada, uma lesma. E agora, novamente, a pergunta do tubarão. Um tubarão é um animal vertebrado e tem esqueleto, só que ele não tem ossos. Por quê? Ora, porque o esqueleto do tubarão é constituído de cartilagem, um material mais flexível, mais emborrachado. Então tem que ficar claro, um animal vertebrado tem que ter esqueleto, tem que ter coluna vertebral, mas não necessariamente tem que ser de osso, que nem é o nosso caso. Pode ser também de cartilagem, como é o caso do tubarão, da raia. Tá bem? E por fim, uma outra característica que eu acho muito interessante abordar é a sexualidade dos animais. Os animais realizam os dois tipos de reprodução mais importantes que existem, que é a reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada é aquela que envolve o sexo, a fusão de gametas, o espermatozoide mais óvulo. A reprodução assexuada é muito parecida com a dos vegetais, como brotamento, por exemplo. Um exemplo de reprodução sexuada é o que acontece conosco, com os humanos, com os cachorros, com os gatos.
Um exemplo de reprodução assexuada é o que acontece, por exemplo, com as esponjas, onde brotam esponjinhas uma do lado da outra, e cada esponjinha é um indivíduo. Tá? Esponjas e quinidários. Vou te fazer uma pergunta muito interessante. Será que o paraíso existe? Olha, eu acho que sim. Quer que eu te diga como? Uma praia, uma areia clara, uma água transparente, peixinhos no fundo e você mergulhando e vendo tudo isso. Isso é fato, isso existe. Agora, por que eu estou citando isso logo no começo? Porque eu quero falar de dois grupos de animais, os quinidários e as esponjas, que são típicos dessas regiões que nós chamamos de regiões paradisíacas. Vamos começar a falar das esponjas. As esponjas são os animais mais primitivos que existem. Não há nada mais igual a eles. Primeiro, eles não são nem formados por tecidos. Ah, mas o que são então, professor? Esponjas, na verdade, são animais constituídos por células espalhadas pelo corpo. Cada célula executa várias funções, e funções acumuladas por isso. Tá? Outros animais já são formados por tecido. As esponjas, não. Todas as esponjas são aquáticas. Todas as esponjas vivem em ambiente aquático, que pode ser marinho, como predominante, ou do ciclo, água doce. As esponjas se misturam com os corais, que é um grupo de animais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, onde tiver coral, tem esponja junto. Tranquilo? Agora, talvez a principal característica das esponjas seja a seguinte: o corpo delas é cheio de poros. Por isso, eles também podem ser chamados de poríferos. Então, a ideia de esponja é uma imitação justamente daquela esponja que nós temos na nossa cozinha. Então, quando classificaram as esponjas pela primeira vez, optaram por esse nome. Mas também podemos chamar de poríferos, animais com o corpo cheio de poros. A partir de hoje, quando você chegar com a sua mãe e falar: mãe, eu quero lavar a louça com esponja, você também pode brincar com ela e dizer assim: mãe, eu quero lavar a louça com um porífero, desde que aquela esponja que você tem ali seja uma esponja de origem animal, de origem porífera. E aí você deve estar perguntando assim para mim: ué, mas então o que uma esponja come? É um animal que está preso, que está dentro da água, mas o que ele come? Ele é um animal filtrador, por isso que o corpo é cheio de poros. A água entra pelos poros, dentro desse animal tem vários tipos de células que absorvem o alimento que está suspenso na água, e depois quando a água sai pela boca da esponja, já sai sem o alimento, já sai limpa, e o alimento ficou todo filtrado dentro dela. Tranquilo? E já que estamos falando de animais aquáticos, vou te dar uma dica de classificação desses animais. Os animais aquáticos podem ser classificados em 3 categorias: plâncton, nécton e bênton. O plâncton é formado apenas por seres microscópicos, que podem ser de origem vegetal, como as microalgas, chamadas de fitoplâncton, ou de origem animal, como os microanimais, chamados de zooplâncton. Eles vivem na superfície da água e estão à mercê das suas correntes. Já o nêcton se refere aos animais maiores, que conseguem nadar e praticamente nunca tocam fundo aquático. É o caso dos peixes, dos golfinhos, das baleias, entre outros. E o bênton se refere aos animais que vivem no fundo aquático, tocando no solo, como as estrelas do mar, ostras, mexilhões, entre outros. As esponjas se reproduzem dos dois modos, sexuadamente e assexuadamente. Mas atenção, as esponjas preferem a reprodução assexuada, tipo brotamento. E agora vamos falar dos quinidários, que também podem ser chamados de selenterados. Com certeza você já deve ter ouvido falar em quinidários. Quer que eu te dê um termo simples? Água-viva. Quem nunca ouviu falar numa água-viva? Então, a água-viva é um dos exemplos de quinidários. Os quinidários são animais que vivem na água, são animais aquáticos, predominantemente marinhos, e que apresentam 2 formas de corpo. A forma de medusa, que é a clássica água-viva, e a forma de pólipo, que no caso o mais famoso são os corais. Os quinidários são bem mais complexos que as esponjas. Sabe por quê? Porque eles já são formados por tecidos, que por sua vez já têm órgãos, e que por sua vez se organizam em sistemas. E dos sistemas, 2 são bem evidenciados: o sistema digestório e o sistema nervoso.
uma água-viva tem boca, tem intestino e tem sistema nervoso. A partir de hoje, respeite uma água-viva. Mas talvez aquela característica que vai definir o grupo dos quinidários seja a presença de uma estrutura que libera uma substância que queima, uma substância que é urticante, em homenagem à urtiga. Estamos falando do quinidócito, que na verdade é um complexo celular que tem um líquido que arde, um líquido cáustico. E essa estrutura está localizada nos tentáculos das águas-vivas ou dos pólipos. Então não se esqueça, a partir de hoje, quando você tocar numa água-viva, toque na umbrella dela, né? Ou seja, naquela parte mais superior. Não brinque de tocar nos tentáculos, porque ali tem os quinidócitos que liberam substâncias que queimam. Então eu posso agora, e já com resposta, né, fazer a pergunta: por que a água-viva queima? E você mesmo já pode responder: porque ela tem o quinidócito, que libera a substância urticante, a substância cáustica, que vai queimar realmente, que vai machucar nossas células, nossos tecidos. Tá? Todo cuidado é pouco com o quinidário. No filme Procurando Nemo, repare que o peixinho, o Nemo e o seu pai, brincam no meio de anêmonas. A anêmona é um quinidário e aqueles peixinhos brincam nos tentáculos. Mas olha, alguns animais conseguem interagir com os tentáculos dos quinidários. Não são todos não. Não vai imitar o Nemo que você vai se dar mal. Quanto à reprodução, os quinidários realizam os dois processos, sexuada e assexuadamente. Só que isso ao mesmo tempo. Então, o quinidário realiza um fenômeno chamado alternância de gerações, que acontece mais ou menos do seguinte modo. A medusa macho libera o gameta masculino e este fecunda o gameta feminino da medusa fêmea. Disto surge o ovo ou zigoto. Do zigoto nasce uma larva e esta irá virar um pólipo. E depois, este pólipo originará várias medusas pequenas. Todo este fenômeno reprodutivo é chamado de alternância de gerações. Porém, vale lembrar uma coisa: nem todos os quinidários se reproduzem por alternância de gerações. Alguns, como as hidras e os corais, eles só se reproduzem sexuadamente ou assexuadamente de modo isolado. Um coral reproduz com outro coral de modo sexuado, mas um coral também pode originar-se por brotamento também de modo isolado. Não necessariamente alternando medusa, pólipo, medusa, pólipo. E já que estamos falando tanto de corais, por que não abordarmos os recifes coralinos? Os recifes de corais hoje são usados como indicadores de poluentes, pois eles só vivem, só se multiplicam em águas claras, águas tropicais e principalmente despoluídas. Então fique de olho nisso. Ajude a não destruir o mar onde tem esses paraísos coralinos. Olá pessoal, a gente está aqui com o Mário e a gente vai conversar a respeito de seres marinhos. Como é que vai, Mário? Tudo bem? A gente queria saber a respeito dos corais. É verdade que eles podem ser eternos? Os recifes, onde os corais se desenvolvem, sim. Dependendo do ambiente, se a água se manter limpa, um ambiente estável, eles sim podem ser eternos. Mas os corais não, porque eles são animais. E eles vão ter um ciclo biológico de vida e morte comum a todos os animais. Aqui, por exemplo, a gente pode ver um coral. Ah, esse aqui é um coral. Sim, esse é um coral que a gente pode dizer um coral mole. E ele vai se desenvolver em cima de uma estrutura calcária que a gente pode considerar uma parte do recife. Depois a gente tem outra parte do recife e outros animais que vão se desenvolvendo em cima do recife de coral. Com o tempo, esse recife vai praticamente sendo envolvido pelos corais, que são os animais que vão se desenvolvendo em cima dele. Uma outra dúvida, Mário. Por exemplo, esses corais que a gente identifica de cara, como você falou. Se eu estou passeando com a minha família, eventualmente na praia, e eu encontro um desses, eu posso segurar com a mão, levar para casa? É mais seguro você não tocar, porque todo animal tem algum grau de urticância. Urticância? O que é isso, Mário? É uma queimação que dá na pele. Então, quando é um animal, dependendo do animal, vai ser um grau maior ou menor de urticância.